Seja bem-vindo a mais um programa. Hoje vamos estar à conversa com Conceição Menezes, presidente do Centro de Apoio à Deficiência, que está instalado na Praia da Vitória. Já está aqui junto de nós. Muito obrigada por estar connosco, seja bem-vinda. Obrigado pelo convite. Começando exatamente por falar do que é este Centro de Apoio à Deficiência, se calhar pedia que explicasse um pouco as valências, o tipo de apoio que dão, porque a verdade é que muita gente vê este novo edifício aqui na zona central da Praia da Vitória, mas muita gente não sabe do que se trata. Se calhar começávamos mesmo por aí. Pronto, este edifício é um edifício recente, portanto foi inaugurado em 2016, mas as necessidades já vinham de trás. Portanto, foi com a abertura de um edifício cedido pela Câmara há 32 anos atrás, propriamente dito, para colmatar as necessidades que havia na altura de preencher um espaço para as crianças com necessidades educativas especiais após o término da escolaridade obrigatória, porque havia ali uma lacuna grande. Foi criada uma associação de pais e com essa associação de pais conseguiu-se arranjar o espaço com a colaboração da Câmara, que se deu o espaço para o efeito, com atividades muito específicas para aquele tipo de população. Na altura penso que eram 12 e meia dúzia de funcionários. Fez-se muito num espaço pequenino, trabalhou-se muito, mas sempre com um objetivo de depois fazer algo melhor, ou um edifício com outra envergadura que desse outro tipo de resposta. Do papel passou-se para o edifício que lá está, a estrutura, que foi em colaboração, portanto, com a Segurança Social e a Câmara Municipal, que se deu o terreno. É uma EPSS, portanto é de cariz social, não há fins lucrativos ali. Neste momento temos 35 utentes, atingimos a capacidade máxima e acho que se mais espaço tivéssemos, mais teríamos, porque a procura é grande. Neste espaço temos os 35 utentes e já temos 27 funcionários. Cresceu muito. E orgulho-me de dizer que a maior parte deles já estão efetivos, que é muito bom, quer para eles, quer para a comunidade que lá está, porque eles precisam de muita segurança. E esta segurança está relacionada com caras que lhes inspirem confiança e que lhe deem alguma estabilidade. E a estabilidade passa para a fixação dos funcionários. E nós temos funcionários já dos 27, bem mais de metade, uns 80% já estão lá efetivos, que é muito bom. E são bons profissionais. Eu fico muito contente porque não é fácil. Isto é uma comunidade especial e precisa-se ter alguma sensibilidade para trabalhar com eles, desde a empregada da limpeza, passando por motorista, aos técnicos superiores. Portanto, não é fácil arranjar pessoas específicas para o efeito. O CAD tem, são duas valências. Tem a valência de Centro de Atividades Ocupacional, que já vinha do edifício anterior, e um lar residencial. O lar residencial já estão lá 10 em permanência, que estão incluídos nos 35, portanto, do CAU. É uma resposta muito boa, porque os pais... Pronto, eu também sou professora de ensino especial, e o que eu venho ouvindo dizer já há muitos anos para cá é: quando eu envelhecer, o que é que vai ser dos meus filhos? Ou do meu filho? Não quero que este filho especial seja um encargo para a família ou para os irmãos. E foi a resposta adequada, e temos listas de esperas, quer para o CAL, quer para o lar residencial. A nossa população vai dos 16 aos 68, portanto, no lar residencial temos pessoas com 60 e tal, desde os 20 e tal até aos 60 e tal. Portanto, temos ali pessoas com 50, 60 e o mais velho são 68. Portanto, já dá para imaginar como é que são os pais já daquelas pessoas. Portanto, são pessoas idosas, não podíamos tê-los consigo, portanto, porque são pessoas velhas. Aqui, de certa forma, como é que se consegue gerir esta diferença de idades de 16 para mais de 60? Como é que se consegue? Olha, estamos a falar de atividades, não é? Sim, sim, sim. As atividades são muito direcionadas também para aquilo para os gostos deles também.
No lar residencial, eles regressam ao lar no fim da tarde, às 4h30, mais ou menos, e eles fazem algumas coisas que eles gostam de fazer. Eles gostam de ver os seus programas de televisão. Uns gostam de ver novelas, outros gostam de fazer jogos, outros gostam de ver uns programas culturais, umas músicas. Eles têm, nos seus quartos, têm as suas televisões e, portanto, muitos deles vão para os seus quartos para ver aquilo que gostam, pronto, de uma forma mais individualizada. Nas salas de convívio, na sala de convívio do lar residencial, fazem-se atividades também bastante, pronto, mais globais, mais sociais. Jogos, dominós, marralhinha, jogos de atividades manuais e jogos de psicomotores, portanto, alguma movimentação física que seja possível também para não estarem muito inativos. No CAU, as atividades são diversificadas, tem umas dentro do próprio edifício e outras fora. Estamos a falar numa realidade sim. há 2 meses atrás, não é? Eles têm atividades lá dentro muito de estimulação cognitiva. Têm atividades de leitura e escrita e matemática, de raciocínio também, de estimulação da comunicação, linguagem compreensível e expressiva, porque aquela população tem capacidades. Alguns deles foram meus alunos, eu sei, conheço as capacidades deles e nós não queremos que eles percam as capacidades que tinham aprendido na época da escola. Portanto, tudo de uma forma mais virada para o dia-a-dia, e de acordo com as capacidades deles. Portanto, eles são formados grupos de trabalho e aqueles grupos são consoante as capacidades que eles têm. E as abordagens, o segredo está nas abordagens e nas estratégias que são implementadas, porque todos poderão conseguir atingir um determinado objetivo, depende da maneira que se aborda a atividade ou que se trabalha com eles. Está-me a perceber? Uns poderão ser com mais suporte visual. Portanto, estamos a falar, por exemplo, de algumas paralisias cerebrais ou autismos que poderão não ter comunicação verbal, mas sabem apontar, sabem dizer de uma forma gestual o que é que querem, sabem responder se nós perguntarmos, eles sabem ir buscar ou sabem apontar para aquilo que se pretende, portanto. Porque tem que ser de acordo com a especificidade de cada um. Acho que todos conseguem fazer. Depende da forma, o segredo está da forma que é abordado. E alguns precisam também de algum trabalho mais individualizado. Temos outros tipos de trabalho lá dentro, que são as AVDs. As AVDs são as atividades de vida diária. Temos umas salas próprias que é para eles trabalharem mais a nível de autonomia. Saber fazer uma cama, saber lavar a louça, confeccionar pequenas refeições, pôr uma mesa, varrer, dobrar a roupa. Tudo que lhes confira autonomia e autoestima. Coisas que eles possam fazer também em casa. Portanto, muitos deles também são orientados a nível de banhos, como é que se tem que tomar o seu duche, como é que tem que lavar os dentes, portanto, que são tudo rotinas que são feitas lá. E a rotina é importante, a rotina confere muita segurança. Temos atividade, também temos um bom ginásio lá, e foi através daqueles programas da ProRural, e temos máquinas adaptadas, eles fazem exercícios de acordo com a sua problemática e as suas capacidades, com programas específicos feitos por uma técnica dentro dessa área. Porque a nossa população, temos paralisias cerebrais, temos autismos, temos síndromes de Downs, temos multideficiências e tudo vai desde o severo ao grave. E as capacidades motoras são diversificadas, portanto temos que ajustar tudo à problemática de cada um, à individualidade de cada um.
Temos uma boa sala de Snoozeland, que é uma sala de estimulação sensorial também, que é ótima para relaxamento. Eu sei que é muito usada também para pessoas que deram um AVC, portanto, como está a ver, são materiais muito bons. Não sei se sabe o que é uma sala, Sim, sim, sim. uma sala de Snoozeland, pronto. Mais ou menos é isso dentro do edifício. Fora do edifício, tem atividades esportivas, criámos um clube de atletismo, eles praticam atletismo, polibate, hidroterapia, hipoterapia, bóssia. É importante haver aqui essas atividades fora do centro, para que possam sair São para o atividades exterior. esportivas que são boas para desenvolvê-los a nível motor, autoestima, equilíbrio, ótimas. E as atividades que estão dentro de festivas culturais dentro do próprio concelho, que eles gostam muito de ir e participam. Exato. Eles têm que se sentir parte integrante de uma comunidade, e são parte integrante de uma comunidade, que eles sempre foram muito bem aceitos. Vão para bolos de leite, vão para touradas, peras de gato, tudo. Visitas de estudo, passeios, piqueniques, pronto. E aprendem muito, aprendem muito. Claro que agora, com isto tudo, houve uma reviravolta. Sim, e tem que haver um ajuste. Agora teve que haver uma mudança grande que lhes causou algum desconforto, que eu realmente me apercebi mais na lar residencial. Com a história do Covid, tivemos que organizar fazer um plano de contingência e depois reunimos com a equipa toda e explicámos o que é que se pretendia dentro de encontro das linhas da Direção-Geral de Saúde, o que é que pretendíamos deles todos como pessoas e especialmente como profissionais. Como é que diríamos delinear tudo daqui para a frente. Há coisas que já estavam habituados a fazer. A vestuário, limpeza de vestuário, isso não é novidade nenhuma. O uso das luvas, o uso de máscaras, não, porque consoante as atividades que serão feitas lá dentro, ou na parte dos refeitórios, ou na higienização pessoal dos indivíduos, eles não tinham problema nesse aspecto. Agora, tiveram que fazer a sua parte em termos de ter mais algum cuidado, fazer o reforço de tudo o que fosse limpeza e higienização. Vamos dar o exemplo. O pessoal da carrinha sabia que tinha que ter um cuidado, os motoristas bastante específicos com as carrinhas, fizeram as limpezas das carrinhas, tinham os seus gel dentro das carrinhas, responsabilidade de ele e a auxiliar que lá ia, de limpar as mãos dos utentes quando entravam nos carros. Lá dentro do edifício, aos auxiliares de reabilitação, a mesma coisa com os utentes, um reforço maior e supervisão maior na lavagem das mãos, no afastamento um pouco entre eles, porque eles são muito afetuosos. Mas não foi difícil de eles perceberem, porque foi-lhes explicado bem, de uma forma simples, mas bem o que é que era o vírus e os perigos, portanto... Foi fácil a adaptação, de certa forma. Foi sim, senhor. Criámos também as tais zonas de isolamento, para o caso de haver um lá dentro que tivesse um funcionário ou mesmo um utente, que tivesse que ser isolado. Criou-se alguns espaçamentos entre eles, muita limpeza e vedou-se um bocado a entrada do edifício. Foram necessários vários cuidados aqui. Exatamente. Todos os que foram falados pela Direção-Geral de Saúde foram implementados e aquela comunidade não é uma comunidade frágil, porque são pessoas não só de deficiência, mas de problemas de saúde. Tem pessoas ali que, além da idade, têm problemas de saúde e claro que tínhamos de ter cuidados muito, muito redobrados com eles. Quando houve o primeiro caso aqui na ilha, nós fechámos a parte do CAL e manteve-se o lar residencial. Aí tivemos que ver quais eram os funcionários que eram considerados de risco.
os maiores de idade saíram, foram para casa. Os que tinham tido alguns problemas de saúde graves, algum histórico, também foram para casa. Senhoras ou senhores com filhos também foram para casa. Os restantes ficaram para proceder à higienização total do edifício, dos materiais, tudo, de forma que nós pudéssemos, depois, mais tarde, reabrir com alguma segurança. Preparou-se as salas de isolamento e pronto, ficou a funcionar só o lar residencial. O lar residencial, portanto, com os seus 10 utentes. Não foi muito fácil para eles. Eles percebiam, porque eu às vezes ia lá, eu não passava da porta, levava a minha máscara, eles percebiam que não se podiam aproximar, pronto. Mas perguntavam sempre quando é que poderiam sair, porque estavam muito habituados às vezes ao fim de semana a dar um passeio na carrinha com os funcionários que lá estão, porque trabalham por turnos, sair, iam comer um gelado, iam ao snack bar, portanto aquilo ali houve uma mudança para eles. As visitas não houve, familiares era só por telefone. Claro que aqui os funcionários assumiram mesmo o papel de família. Santos já eram uma família, agora ainda foram mais. Exatamente. Não foi fácil para ninguém. E eles são pessoas muito carinhosas, quer de um lado e quer os funcionários também são pessoas muito, muito sensíveis. E fizeram muito bem o seu papel, apesar de haver, que eu também pessoalmente sentia aquela nuvem por cima de perigo do vírus. Parece acontecer aqui, é uma comunidade difícil, esta gente está aqui confinada, ok, mas as pessoas saem, saem, acabam os seus turnos, vão para as suas casas, não é? Fazem a sua vida, são pessoas muito cuidadosas, mas o vírus, eles também, eu via que eles sentiam isso, a ameaça do vírus pairava no ar, não é? Se fazer as suas compras, qualquer coisa, as pessoas tinham todas receios de voltar para casa, levar alguma coisa para casa ou trazer. Pronto, mas houve-se muito cuidado, houve espaçamento lá no espaço, nas salas de refeitório, nas salas de convívio, espaçamento entre eles, os lugares muito específicos para se sentar. Aliás, isso era uma coisa que eu já havia anteriormente, porque são pessoas com rotinas e alguns com as problemáticas, por exemplo, o autismo, eles gostam do mesmo espaço, da mesma cadeira, da mesma poltrona, portanto, se forem mudados, cria já algum desconforto ali. Portanto, muita higienização das cadeiras, das mesas, dos sofás, muita lavagem de mão, muito gel, todos os cuidados possíveis, o afastamento. Teve-se cuidado a nível do trato entre eles, para ver se eles não se tocavam. Há uma ou duas que gostava mais de ser mais afetuosa, gostava mais de tocar nos outros, portanto, ia ter que se explicar que não se poderia andar a tocar, nem a abraçar, porque agora não dava. Não foi assim muito fácil. Perguntavam às vezes, quando eu ia lá, perguntavam e a minha mãe. Isso a mãe está em casa, a mãe não pode vir, depois falas com a mãe por telefone, pronto, a senhora viu a minha mãe, pronto, né, punha-se de janela para passar o movimento e ver se via alguém conhecido, portanto. Agora com este regresso, as saudades também já deviam apertar. E como é que é? Eu falava há pouco da questão das rotinas. São pessoas que têm uma rotina muito definida e agora houve aqui esta quebra. Este regresso feito a 5 de junho implica aqui uma gestão diferente, é um desafio. Sim. Para aquilo que eu sei, muitos já estavam saudosos de vir do regresso. O regresso foi calmo, foi dentro do que se estava à espera, e com o reforço das medidas. Todos vieram com agrado, estão a entrar com os devidos cuidados e com a implementação das regras para a reabertura. Foi pedido aos pais roupa lavada, todos os dias roupa lavada,
e uma mochila com outra Como muda de roupa lavada. Uns sapatos extra, portanto ninguém entra ali no edifício que não tenha que mudar os seus sapatos. Foram criadas zonas sujas, tem que mudar o sapato. Os utentes mudam os sapatos. As cadeiras de roda à entrada são todas limpas e desinfetadas. As cadeiras vêm de casa, também nas carrinhas, têm que ser todas limpas antes de entrar no edifício. A entrada de pessoas estranhas ou fornecedores continua vedada. A família não é uma pessoa estranha, mas não vai entrar por enquanto, só em casos de extrema necessidade, portanto não entra. Os funcionários é a mesma coisa. São pessoas que usam as suas fardas, sim senhor, e sempre limpas, mas a partir desta altura a nossa realidade é outra. Eles têm que tomar e perceberam que a postura tem que ser diferente, têm que trazer uma muda de roupa. Eles têm a sua zona suja também, chegam ao edifício, mudam a sua roupa. A roupa de dentro do edifício é a roupa de dentro do edifício. Se querem sair para almoçar, têm que trocar de roupa novamente. Isso é ponto assente. Muita limpeza das mãos, muita higienização dos materiais. Todo o material que é usado tem que ser limpo e higienizado antes e depois. Estamos a falar de jogos, de cadeiras, de mesas, porque nós não vamos poder estar todos juntos por causa do tal dito distanciamento. Então, as atividades e as refeições possivelmente vão ser mesmo faseadas. Portanto, quando forem para almoçar, tem que ser tudo limpo, mesas e cadeiras. Eles saem, é tudo limpo outra vez, mesas e cadeiras, para os outros poderem se sentar. Quer nas salas das atividades, quer nos refeitórios, seja onde for. Vai ter que ser assim. Uso de máscaras, as viseiras, uma coisa não impede a outra, porque tem que ter sempre a máscara. A Câmara, até com aquela linha de apoio, forneceu-nos muitas máscaras e a possibilidade de comprar máscaras e luvas, não é? Que é muito bom, porque isto é usado diariamente e aqui é substituído de uma forma muito sistemática. Unhas de gel, não pode ser. Tudo o que seja material, anéis, relógios. isso também não é aconselhável. Temos pessoas específicas para, no caso de aparecer um colaborador ou um utente com, no caso de Covid, temos uma pessoa específica que está destinada para poder o acompanhar para a sala de isolamento. Aí, nessas alturas, é que o pai, se for um caso de utente, aí é que o pai entra. O pai, se for percepcionado que é um caso do vírus, portanto, a temperatura acima dos 38, mais dificuldades respiratórias e tosse, o pai aí é chamado, entra e faz a ligação para a linha de saúde. Se ele se recusar a fazer, o menino ele vai para casa com o seu filho e a delegação de saúde vai tomar conhecimento como os outros pais, porque é um caso suscetível de contágio, portanto, é assim que vai ter que ser. E tem que continuar agora sempre a ser assim, não é? Sim, a realidade é esta, não há visitas, não há tudo que eles faziam anteriormente foi alterado, portanto as visitas... Acho que nunca vamos voltar àquela realidade que existia. Sei, acho que vai ser muito difícil. Num futuro próximo, eu não estou a ver isto. Enquanto não houver vacina, não se criar imunidade, não acho que não vai ser muito fácil. As visitas, os passeios ainda estão vedados. Para pena minha, os banhos também, eles gostam tanto de ir tomar os seus banhos e fazer os seus piqueniques, mas por enquanto temos que continuar dentro do edifício. E posso dizer que vamos ser bastante imaginativos para ver se a coisa corre bem e que eles se sintam bem. E acredito que vai tudo correr bem, porque o pessoal que lá está é tudo pessoal muito bom. Como já disse, pessoal profissional
Eu vejo aquela OCAD, aquela estrutura humana como uma engrenagem de um relógio em que se abre, tem aquelas pecinhas todas juntinhas, todas, umas maiores, outras mais pequeninas, mas todas trabalham em conjunto para aquilo funcionar bem. Mesmo a mais pequenina que se deixar de funcionar para tudo, está-me a perceber? E aquilo trabalham todos muito bem. Também estão sempre com a abertura suficiente para conversar. Sempre tivemos e vamos continuar a ter reuniões semanais e mensais para planificar e para eles porem as suas dúvidas e pôr o seu desconforto em cima da mesa para qualquer situação que haja, porque isso tem que ser tudo conversado, é todos juntos, não quer nada para as costas. Durante muito tempo falou-se que as pessoas com necessidades especiais eram muito excluídas pela sociedade. A verdade é que a sociedade também foi evoluindo. Hoje ainda sente que isso existe? Não, eu acho que não. As pessoas, há uns anos para cá, habituaram-se a lidar com a diferença. Porque é assim, todos nós somos diferentes. Todos nós temos as suas particularidades, todos temos ritmos de aprendizagem diferentes e isso é que nos enriquece, a diferença. Nós aprendemos muito uns com os outros e esta população tem algo um pouco mais específico e que também nos ensina muito. E acho que a população, no geral, percebeu isso. E eles são muito bem aceitos e são muito acarinhados. Não vejo exclusão, digamos assim, em nada. Penso é que continua a haver sempre a necessidade de se investir mais a nível de um pouco mais, a nível da educação, porque falo na minha área que é precisamos cada vez mais pessoas de ensino especial, porque precisam às vezes de um atendimento mais individualizado e isso às vezes falha porque somos poucas para muitos, está-me a perceber? No lado de podermos dar um apoio semanal por exemplo, de 6 ou 7 horas, damos 3 ou 4. A lacuna está um bocadinho ainda na parte da educação. Mas de resto não. Eu acho que a sociedade no geral aceitou muito bem e tem alguns que já estão integrados no mercado de trabalho, porque podem não estar numa cadeira de rodas, mas têm competências para poder trabalhar atrás de uma secretária ou fazer o que seja pedido. Há pouco, na nossa pré-conversa antes da entrevista, falávamos que são pessoas que nos transmitam ensinamentos especiais e mensagens e que têm uma força em si que demonstram que são mesmo especiais, não no caso de terem necessidades especiais, mas são importantes para a sociedade e acabam por ensinar-nos bastante. Muito. E eu acredito que este seja um trabalho desafiante, mas que no final de tudo acaba por ter uma recompensa. Sim, é muito gratificante. Confesso que é muito gratificante estar ali e ver o que eles conseguem fazer, a caminhada que eles deram, a boa disposição com que nos recebem, porque eu não estou, por exemplo, não estou lá todos os dias, não faço aquele acompanhamento de 5 ou 6 horas diárias, digamos assim. Eu vou lá todos os dias, mas não porque tenho a minha profissão, eu ainda não estou reformada, mas a alegria que eles recebem são pessoas muito sinceras, digamos assim. Não têm aquele filtro que nós adultos temos, porque falamos de uma comunidade com a sua especificidade, com os 68 anos ou com os 50, mas são crianças mentalmente. A idade mental deles é muito inferior à idade cronológica e, portanto, não há filtros. Eles recebem-nos muito bem, eles são muito afetuosos, eles adaptam-se muito bem àquilo que se espera deles. Vejo que de muitos, pronto, que alguns que os vi na rua com os pais, pronto, pegam
e sabem que para entrar num supermercado tem que pôr a sua máscara e tem que desinfetar as mãos. E que chegam ao carro, à saída, antes de entrar no carro, que tem que desinfetar as suas mãos também. Portanto, são pessoas que se ajustam muito bem e são pessoas meigas. O nosso tempo já está a chegar ao fim, mas se calhar ainda havia muito para conversar. Sim. Mas se calhar aproveitávamos então aqui para deixar uma mensagem para quem nos está a ver e também se calhar para os utentes que certamente têm um carinho especial por si. Esta comunidade é uma comunidade especial, mas é uma comunidade que se soube ajustar à mudança e esta mudança é permanente ou não, é a longo ou curto prazo, não sabemos, mas eles adaptaram-se. E se eles se adaptaram, nós também conseguimos se adaptar e seguir as orientações todas que nos são dadas, porque eles também os conseguem, também nós conseguimos. Exatamente, pronto. Muito obrigada por estar aqui. Quem sabe numa próxima voltamos a falar e explorar mais, já depois da pandemia, esperamos nós. Muito obrigada, até uma próxima. Muito obrigado eu. Quanto a mim, despeço-me então por hoje, mas ainda há tempo para as nossas dicas habituais. Continua a acompanhar-nos, até uma próxima. Olá a todos, o meu nome é Vânia Oliveira e sou educadora de infância no Colégio Divertiláxia. Hoje vamos falar sobre o desfralde, um tema que muitas vezes preocupa os pais, porque é sempre um período de stress, porque os pais querem que os filhos deixem a fralda para terem um desenvolvimento normal, mas, por outro lado, às vezes as crianças dificultam um pouquinho a tarefa. Então, o que é que tem que pensar? A criança só deve fazer o desfralde quando estiver preparada física e psicologicamente, só nesta altura. Por volta dos 2 anos, a criança já começa a mostrar sinais em como está preparada para deixar a fralda, mas nem sempre. Por vezes só aos 3 é que elas deixam a fralda e deve-se respeitar o ritmo de cada criança. O verão é sempre aquela altura em que os pais preferem tirar a fralda, por questões óbvias, porque seca a roupa, a criança vai fazer algumas vezes xixi nas cuecas, vai sujar, os pais vão ter de lavar e facilita ser de verão. Mas às vezes nós não temos esta sorte. Então, quais são os sinais que os pais devem estar atentos para perceber que as crianças estão prontas para deixar a fralda? Primeiro, a fralda começa a ficar seca mais tempo. Portanto, muitas vezes, quando os pais vão mudar a fralda já está seca, portanto, tem pouco xixi. Aí os pais já percebem que a criança já está a conseguir controlar-se. Outro sinal é a criança começa a pedir para deixar a fralda. Portanto, a fralda começa a incomodar. Outro sinal é as crianças aceitam ir à sanita, portanto não se recusam a ir à sanita. Depois também é importante a criança ter noção do seu corpo. A criança tem de perceber as partes do seu corpo, tem de perceber o que é o xixi e o que é o cocó. Quando a criança percebe estes sinais e quando ela também se consegue ficar mais tempo sentada na sanita, é a altura certa. E aí sim, quando a criança colabora desta forma com o pai ou com a mãe, estamos prontos para criar uma rotina para tirar a fralda. E como é que é feita esta rotina? Primeiro, é importante que a criança, por exemplo, ao acordar, tira a fralda, vá fazer xixi. Pode-se fazer a meio da manhã, antes do almoço, depois do almoço, antes do lanche, depois do lanche, a meio da tarde, outra vez mais tarde, antes do jantar, depois do jantar. Quando a criança começa a fazer o xixi na sanita, pelo menos a maior parte das vezes que vai à sanita, os pais começam a perceber que a fralda está a ficar seca. Isto significa que a criança já se consegue controlar. Então está na altura certa de deitar a fralda para o lado e vestir umas cuequinhas. A criança começa a usar as cuecas. Preparem-se para mudas de roupa, sapatos que sejam fáceis de limpar, porque obviamente poderá haver algum acidente. Então é importante que os pais preparem tudo isso para que a criança se sinta o mais confortável possível. Quando a criança já consegue fazer o desfralde durante o dia, portanto, quando já estiver controlado durante o dia, podem experimentar à noite. Atenção, que muitas vezes o xixi é mais fácil de deixar do que o cocó. Então, os pais têm que ter esta sensibilidade e às vezes mais paciência, porque pode levar mais algum tempo. Todas as vezes que a criança conseguir fazer as suas necessidades na sanita, os pais devem elogiar. Não se deve exagerar no elogio, porque depois se a criança da próxima vez não consegue, vai querer o elogio e não vai ter. Então não, muito bem, conseguiste fazer xixi, boa,
Até podem dar um autocolante, oferecer qualquer coisa que a criança se sinta feliz por ter conseguido fazer xixi. Quando a criança não conseguir, paciência, dizemos mesmo a ela, olha, paciência, agora não te apetece, fazes mais logo, tentamos mais logo. E assim, desta forma, a criança consegue deixar a fralda de uma forma muito natural. É preciso não esquecer, só quando a criança estiver pronta. Se nós forçarmos uma situação, neste caso o desfralde, a criança poderá regredir e levar mais tempo a deixar a fralda, e isso nós não queremos. Portanto, espero que tenham gostado da dica, que consigam fazer o desfralde como deve de ser e fiquem bem. Até à próxima! Olá a todos! É hoje, a partir do maior areal e junto à maior e mais formosa Baía dos Açores, que vos apresento mais uma dica na área da fisioterapia. O concelho da Praia da Vitória é o concelho dos Açores com o maior número de zonas balneares galardoadas com a bandeira azul da Europa e um dos concelhos dos Açores na qual existe o maior número de zonas balneares reconhecidas com qualidade de ouro. A dica da fisioterapia de hoje centra-se ao nível da hidroterapia ou da fisioterapia aquática, que não é mais do que a realização de um conjunto de exercícios dentro de água, que terão benefícios daquilo que é as propriedades, ou um benefício resultante da utilização das propriedades físico-químicas e hidrostáticas da água e, consequentemente, promovendo uma promoção da saúde, uma prevenção de doença e contribuindo para a reabilitação de determinadas patologias do foro neuromusculoesquelético. A realização de exercícios dentro de água tem grande vantagem, principalmente pela utilização das propriedades da água e porque promove uma redução do peso corporal e uma presença da resistência por força da água, que consequentemente poderá ter excelentes benefícios ao nível da vossa qualidade de vida e do vosso bem-estar. A realização de exercícios dentro de água não só traz benefícios ao nível do alívio da dor, ao nível da vossa própria postura e, acima de tudo, também ao nível do vosso bem-estar físico e psicológico. É nesse sentido que eu vos apresento hoje um conjunto de exercícios que podem realizar dentro de água. Apresento-vos de seguida um conjunto de exercícios que podem ser realizados dentro de água. Para a realização dos mesmos é necessário ter, em primeiro lugar, a vossa segurança e o vosso equilíbrio. De forma ideal, os exercícios devem ser realizados com água pela linha média do tronco. O primeiro exercício que vos aconselho prende-se em caminharmos paralelamente ao areal dentro de água, aumentando a velocidade e aumentando também a área em que temos dentro de água do nosso corpo. O segundo exercício que vos recomendo prende-se em trazermos os joelhos ao peito. Esse exercício pode ser feito de forma individual, uma perna e depois a outra, ou em simultâneo, fazendo este movimento. O terceiro exercício que vos recomendo prende-se em fazermos a mesma coisa, só que para a parte posterior, ou seja, dentro de água, trazer os nossos calcanhares em direção ao rabo. Da mesma forma, como o exercício anterior, este exercício pode ser realizado individualmente, cada uma das pernas, ou em simultâneo, caso a vossa condição física o permita. O quarto exercício que vos recomendo pode, obviamente, necessitar do recurso a um esparguete ou a um flutuador, significa realizar bicicletas dentro da água. Ou seja, vamos tentar rodar as nossas pernas, os joelhos particularmente, dentro de água, fazendo um movimento circular. O quinto exercício que também vos recomendo significa, dentro de água, com os nossos joelhos esticados, e também pode ser feito de forma individual, primeiro numa perna e depois na outra, vamos afastar a nossa perna do tronco. Fazendo este movimento. Para os membros superiores, os exercícios que vos sugiro prende-se em fazermos a deslocação, usando a resistência da água, fazer uma deslocação da massa de água. Para o efeito, com as nossas palmas das mãos juntas e preferencialmente os dedos abertos, vamos simular empurrar a água lateralmente para o lado esquerdo e para o lado direito, fazendo movimentos de rotação com o nosso tronco. Por último, o último exercício que vos recomendo para os membros superiores significa também dar uma espécie de socos na água, movimentando aquilo que é a água no sentido anterior e também posterior. Com as palmas das mãos preferencialmente abertas, para criar uma maior resistência, vamos simular empurrar a água para a frente e depois também para trás. Esses exercícios podem ser realizados 10 repetições em cada membro, ou então podemos, consoante aquilo que seja a vossa capacidade física, aumentar o número de séries. Os exercícios que vos acabo de apresentar não são mais do que um convite ao vosso bem-estar físico e psicológico para usufruírem das belezas naturais que a Praia da Vitória e a região autónoma dos Açores têm para vos oferecer.
Quantos locais no mundo permitem aos seus habitantes usufruírem da conjugação entre a natureza e a possibilidade de cuidarem do seu corpo? Tantos locais do mundo em que a natureza convida à qualidade de vida. No momento em que estamos prestes a iniciar a época balnear de 2020, obviamente resultante e após aqui um longo período de confinamento e perante as restrições impostas pela pandemia de Covid-19, seremos sujeitos a um conjunto de regras, nomeadamente ao nível do distanciamento social, mas também ao nível da higienização das mãos e dos espaços que usufruímos. Como tal, usufruam das zonas balneares da Praia da Vitória, cumprindo aquilo que são as regras emanadas pelas autoridades de saúde. Fiquem bem, cuidem de vós. Sugestão de atividade 11. Funcionamento. 3 séries de 45 segundos de atividade com 15 segundos de descanso. Entre cada série de exercícios, descanse 30 segundos. Agachamento com lanche atrás. Pés à largura dos ombros, costas direitas e cabeça neutra e ao fletir os joelhos, manter o peso nos calcanhares. Após subir, dê um passo atrás, fletindo o joelho que recua. O core contraído e ombros acompanham a cintura no movimento. Ao regressar à posição inicial, alterne a perna. Adaptação. Lanche atrás com amplitude reduzida. Tríceps no banco. Coloque as mãos numa cadeira a uma distância ligeiramente superior às dos ombros. Aponte os dedos para fora e estique os braços. O tronco e as costas devem estar direitos e os abdominais contraídos. Baixe o tronco lentamente até às nádegas, ficarem perto do chão. Mantenha os ombros para baixo. Mountain Climbers vertical. Subir os joelhos ao peito alternadamente, elevando pela frente do corpo a mão contrária do joelho que sobe. Como adaptação, baixamos a intensidade. Abdominal em V. Deite-se no chão com as pernas esticadas e os pés juntos. Levante os braços para trás e posicione-os ao lado das orelhas. Simultaneamente, levante as pernas e o tronco do chão. Leve os braços pela frente em direção aos tornozelos, usando os quadris para se equilibrar. Com uma adaptação, coloque nos joelhos a 90 graus. Para normalizar o ritmo cardíaco, realize alguns alongamentos e não se esqueça de se hidratar durante toda a sessão.